profeta Abacuque 3, versículo 1 e 2. Nós vamos nesta noite falar sobre avivamento. O que é avivamento? A poderosa palavra de Deus afirma. E nesta noite nós vamos entender biblicamente o que é avivamento genuíno de Deus, o que vem de Deus e o que não vem, e o que precede o avivamento. Abacuque 3, 1 e o versículo 2. Eu lerei, os irmãos nos acompanharão. Oração de Abacuque, oração do profeta Abacuque, sobre a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no discurso dos anos, faze-a conhecida na tua ira. Lembra-te da misericórdia. Amém, irmão? Senhor da glória, esta é a tua hora. Nós te oramos agradecido no poderoso nome de Jesus. Amém, irmão? Pode sentar e conserve a sua Bíblia aberta para que você possa acompanhá-la conosco. 4 atitudes destacamos no trecho ora lido que precede um avivamento. Vivemos hoje sem dúvida a necessidade de um avivamento espiritual. Templos lotados não significa avivamento, irmão. Muitas pessoas acham que o templo está lotado é um avivado, mas não significa avivamento. Por si, um avivamento pentecostais, onde o povo pula, grita, também não é avivamento. As pessoas acham que estão pulando, estão gritando, estão se movimentando, não é avivamento. Biblicamente não é. Pode ser tudo, menos avivamento. Pode ser o que você quiser achar, menos avivamento. E no texto que nós acabamos de ler, nós vamos destacar 4 atitudes que destacamos que precede o avivamento. Para o avivamento acontecer, tem que existir algo, irmão. Não é da noite para o dia, como estamos fazendo hoje. Hoje, se você parar para analisar, para escutar as escrituras, você vai ver que homens querem trazer avivamento, algo que é um ledo engano. Hoje você vê campanhas avivamento, campanhas avivalísticas, não passa de engodo, mentira e conversa para boi dormir. Que avivamento não procede assim. Se você adentrar nas internet, você vê até bebês avivalistas com o telefone do lado para você contratar para a sua igreja. Lê do engano, obra de engano no nosso meio, e nós vamos destacar nesta noite o que é avivamento e para ele acontecer o que é necessário em nossas vidas. A primeira atitude que eu destaco aqui no livro de Abacuque é a oração. Oração do profeta Abacuque. A primeira coisa para o avivamento acontecer, tem que existir oração, irmão. Tem que existir busca a Deus. Avivamento é buscado, irmão. Não é o homem que traz, é você que busca. O livro de 2 Crônicas fala assim: o meu povo que se chama pelo meu nome. A primeira coisa, tem que haver oração. Hoje não existe. Hoje eles criam, maquina, faz para trazer pessoas até você, mas não acontece nada. Quantas campanhas de avivamento eu já vi por aí, irmão? Que é uma semana de pula-pula, de grito, de palhaçada. Quando termina, acabou tudo. Avivamento não é isso, irmão, que você está vendo por aí. Hoje você vê muita meninice, muito engodo, engano e muita falácia de homens que perderam o temor a Deus. Avivamento tem que ter oração. A Bíblia fala que você orar entre o seu aposento a sós com Deus. Eu entendo que aí, se você não ora secretamente com Deus, como é que você vai orar na igreja? Isso é hipocrisia. Avivamento tem que ter oração. Avivamento tem que ter busca. O profeta Abacuque buscou ao Senhor. A calamidade veio em sua vida. Ele tem uma vida avivada, irmão. Quando o crente é avivado, ele não precisa de intervenção humana. Ele não precisa de uma semana de avivamento. A
Isso é um avivamento contínuo. O crente que ora, ele é avivado. Em meio à geração perversa e incrédula, tem que existir oração. A igreja agora é entretenimento. A igreja é falácia. A igreja hoje é modismo, mas oração não existe. E nós oramos a Deus, e Deus diz que é uma geração ímpia e mundana que está no seio da igreja. Jovens que não têm nenhum compromisso com Deus. Jovens que superlota templos atrás de um avivamento mentiroso. Um avivamento que não muda a vida de ninguém. Um avivamento que não traz solução dos problemas. Um avivamento que não muda a geração nenhuma. E uma geração ímpia está se instalando no centro da igreja. Mas a igreja que é avivada, ela ora. A igreja que é avivada, ela vive uma vida em constante oração. Os apóstolos oravam, continuavam em oração ao Santo de Israel. Hoje se fala muito sobre avivamento. Hoje se faz campanha, mas é um enledo, engano, mentira do diabo. O avivamento tem que ser orado, tem que orar. O avivamento não é coletivo, individual. Não fique esperando pelos outros, não, irmão. Abacuque estava passando uma situação difícil na sua terra, entre seus compatriotas, os seus patrícios. E ele viu aquela calamidade, tudo destruído, mas ele continuava orando. O crente que é avivado, ele ora. O crente que é avivado, a calamidade vem, o problema vem, ele fica em pé, não cai. Porque não é aquele avivalista de momento, a vida dele é avivada todos os dias da sua vida, irmão. Porque quantos crentes estão caindo aí? Porque não tem uma vida de oração. Não ora, fica atrás de gente que traga avivamento mentiroso sobre sua vida. Gente que diz que vai trazer, e a igreja entope hoje, irmão, uma mover estranha que não é Deus, um mover que ninguém cresce espiritual, um mover que o bairro não muda, um mover que as pessoas ficam mais pobres, mais ignorantes. Isso não é mover, não é avivamento. Avivamento procede uma vida de oração. A primeira atitude para que você tenha uma vida avivada, você tem que amar a oração. O Abacuque estava passando uma situação difícil. A figueira não florescia, não houve fruto na vide, o produto não havia mais mantimentos, as ovelhas foram arrebatadas, e no currais não haja vaga. Todavia eu oro a Deus assim mesmo. Porque o crente ele não vive por vista, ele vive por fé. O crente de oração não ora para dificuldade e para calamidade, ele continua a orar. Quando não tem avivamento, quando esse mover estranho, um dia é fogo puro, um dia é um crentão, no outro dia está amassando barro para Faraó. Vida avivada precede primeiro uma vida de oração, irmão. Tem que orar. Orar sem cessar, diz o Senhor Jesus. E quando você ora, você traz a presença de Deus e você vive a vida nesta terra avivada. Avivamento, irmão, não é pular, gritar, voltar. As pessoas acham que é isso. Aí não vê você rodando. Você não é de Deus. Você não crê. Mas uma vida avivada é diferente. Você tem uma vida de comunhão com Deus. E nos momentos mais difíceis da vida, você não sucumbe, você não retrocede, você continua a caminhada e ninguém vai entender por quê. Porque você tem uma vida avivada. Tem que orar. A primeira atitude é oração. A segunda atitude é ouvir a palavra do Senhor. Tenha ouvido ao Senhor as tuas declarações e me sinto alarmado. Avivamento é a palavra do Senhor vivenciada e obedecida. Se não obedecer a palavra, não tem avivamento certo. Se não for vivenciado em uma
Espírito Santo, como se a gente esquecesse de com ele. A Bíblia diz que quando Pedro, Atos 4, 10, 44, quando Pedro ministrava a palavra, o Espírito de Deus caiu. Imagine, irmão, o Espírito caiu e todos foram batizados no Espírito Santo. É por isso que há muitas anomalias no nosso meio, porque homens estão forjando batismo com o Espírito Santo. Quando eu fui batizado com o Espírito Santo, estava um irmão lendo uma Bíblia e o Espírito caiu. Não precisa de invenções, irmão. Quando você vivencia a palavra de Deus e é obedecida, você é batizado e você tem uma vida avivada. Quantas pessoas hoje detestam a palavra de Deus? Quantas pessoas não amam as Escrituras? Mas não entendeu que é a Bíblia que aviva a sua vida. É a palavra que te sustenta. É o alimento que o Espírito Santo aceita. Toda a literatura que não estiver de acordo com a palavra, o Espírito de Deus não aceita. Avivamento procede ouvir a palavra do Senhor. Hoje as pessoas não querem mais ouvir a palavra do Senhor. As pessoas querem ouvir tudo e todos, menos as Escrituras. Tem que ser vivenciada, tem que ser obedecida. Quantas pessoas se sacrificam inutilmente, mas não obedecem? E Deus diz: é melhor você obedecer do que sacrificar. Para ter avivamento, você tem que gostar da palavra de Deus. Você tem que obedecer a palavra de Deus. Abacuque disse: eu estou alarmado. Ouvi a tua palavra, Senhor, e temi. Em outras palavras, quantas pessoas não temem mais a palavra de Deus? Quantas pessoas não temem? Quantas pessoas brincam e quer ter uma vida avivada? Nunca. Vai ter moveres estranhos, manifestações estranhas, que eles vão tentar avivar o Espírito Santo, mas não é do Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. Ele praga insistentemente que esses moveres são obra do Espírito Santo. Pega texto da palavra de Deus e deturpa, interpreta ao seu bel prazer. Mas a palavra diz, Deus diz, que a Escritura não é de particular interpretação. Eu não posso interpretar do que eu acho, mas é Deus que vai dar a interpretação para a edificação do corpo de Cristo. E eles pegam o livro de Atos do Apóstolo, ou Atos do Espírito Santo, melhor, para dizer que houve essa bagunça que está tendo hoje, ledo engano. A Bíblia diz que está tudo reunido em um lugar. O Espírito de Deus veio e eles começaram a falar em línguas e outros idiomas. As pessoas que estavam ao redor começaram a ouvir, cada um falando o idioma deles. Outros zombavam. Mas se você pegar o contexto histórico, você nunca vai ver ninguém se batendo no chão, ninguém fazendo aviãozinho, ninguém rodando, ninguém quebrando nada. Isso é um modismo que entrou no nosso meio há décadas e paramos a heresia com conhecimento da verdade. Isso não é avivamento, você está vendo aí. Isso é palhaçada, engodo. E as pessoas se distanciando da palavra de Deus e não obedecendo. Mas para o avivamento vir na minha vida e na sua, tem que obedecer e a palavra ser vivenciada em sua vida. Precisa ser vivenciado, irmão. Você tem que ouvir. Você tem que parar para ouvir essa palavra, irmão.
negligenciada. E quando vai ver inimigo de você no momento da calamidade, a sua vida continua no mesmo patamar. Pode vir morte, destruição, perca, mas ele continua abençoando, glorificando a Deus. Foi isso que aconteceu com Abacuque. Eu perdi tudo, mas eu continuo na posição. Quando as pessoas não conseguem, diz que tem uma vida avivada, vida cheia do Espírito Santo. Quando o diabo faz uma careta, ele larga tudo. O primeiro embate que vem, eles correm. Quando o diabo se aproxima com o primeiro levante, mas se você fincar a sua estaca na rocha que é Jesus, vai vir a chuva, vai vir a tempestade, vai vir o fuxico, vai vir o diabo, o inferno todo, e a sua casa não cai, porque você é um vivalista em Deus. Mas quando vamos atrás dos moveres estranhos, nós ficamos nossas casas na areia, bonita, vistosa, o sepulcro todo bonito por fora, mas por dentro é a podridão. Aí quando chega a destruição, a calamidade, aquele diz que é cheio de Deus, afasta da presença de Deus, porque nunca recebeu a graça de Deus. Avivamento precede isso. Primeiro você tem que orar. Segundo, você tem que ouvir a palavra de Deus. Você ouve tudo e todos, mas nos esquecemos de ouvir a palavra de Deus, irmão. Nesses últimos dias, irmão, sempre corrija com a Bíblia quem estiver pregando, seja ele quem for. Fique atento, porque nem tudo que está brilhando é ouro. E avivamento procede isso, ou a vida de oração, ouvir a palavra do Mestre. Temos que ouvir essa palavra, irmão. Ele fala: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu também o amarei, e eu vou me manifestar a ele. Quando você ouve, você teme ao Senhor, Deus vai se manifestar a você. Deus não precisa de ajuda humana para derramar graça em sua vida. Quando se prega a palavra de Deus, você tem uma vida de oração e você teme a palavra de Deus, vai cair sobre você o Espírito de Deus. Pedro pregava a internet de palavra para aquela multidão, caiu. Hoje os homens querem dar uma juntinha a Deus. Aí você vê essa anomalia que está no nosso meio. Você vê esse engodo, porque eles tomam o lugar de Deus, o lugar do Espírito. A palavra, quando você teme e ouve, você vai receber a graça de Deus. O avivamento velho, no dia do rei Josias, se deu depois do sacerdote achou o livro do Senhor. Quando o sacerdote encontrou o livro do Senhor, o avivamento veio. Quando você busca no livro do Senhor, você tem uma vida avivada. É porque eles ensinaram errado e você acha que você é avivado. Uma pessoa avivada não cai, irmão. Uma pessoa avivada anda no meio da podridão e se corrompe. Uma pessoa avivada, a calamidade vem de Salvador, Bahia, você continua firme. Uma pessoa avivada, tanta miséria no nosso meio, você não arreda o pé da presença de Deus. Uma pessoa avivada é assim, vai vir tudo de ruim, problema de todas as áreas, mas por você ter uma vida de oração, uma vida de ouvir a palavra de Deus, você permanece em pé na presença do Filho do Homem. O rei Josias, quando ele encontrou através do sacerdote a lei do Senhor,
O avivamento veio. Em primeiro lugar, tem que ter oração. Tem que ter oração. Tem que ter clamor. Ele clamou. Segundo lugar, tem que ouvir a palavra do Senhor e ser vivenciada em sua vida. O que é vivenciada? As pessoas vão ver que essa palavra é viva no seu interior. As pessoas vão ver que você é uma pessoa avivada. Não é porque você rola, porque você pula, você grita. É tudo fogo de palha. Porque quando vem a calamidade, quando não há fruto na vide, quando a figueira não vem, quando a armarada é arrebatada, quando tudo some, essas pessoas abandonam Deus. Essas pessoas da estima de Deus. Isso não é avivamento. É momentos criado, forjado por homens. Está chato já. Chega a dar nojo. Esses encontros de avivalistas que eles criam hoje nas igrejas. E se toda aquela música infernal que eu não estou mais conseguindo ouvir. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Aí começa toda tipo de patifaria. Dando uma ajuda ao Espírito Santo. Como se o Espírito Santo fosse aquele cava-álcool em tempo de chuva que está frio. E tem que empurrar para ver se pega. Louvado seja o Senhor. É tudo a mesmice, irmão. Onde você vai é isso. Vou dar uma ajuda a esse espírito fraco, esse espírito fracassado, para ver se toca fogo na congregação. Aí começa a patifaria, bota uma pessoa, começa a louvar. Louvado seja o Senhor. Um intitulado de fogo, que não tem de fogo, não tem nada. E começa aquela patifaria no meio da congregação. E um bocado de debilóide que não conhece a Deus. Nesse mover estranho. E 90% ignorante por não conhecer e não ouvir a palavra de Deus. Ouça a palavra, irmão. Pode ser quem for. Se ele falou a Bíblia como ela é, pare para ouvir. Antes uma dura verdade do que uma doce mentira. Eles enganam o povo. Semana de avivamento. Onde é que existe isso, irmão? Onde é que veio isso? Não é do Espírito de Deus. Para você ter uma vida avivada, você tem que orar. Para você ter uma vida avivada, você tem que ouvir a palavra do Senhor todo dia. Ela tem que ser vivenciada em minha vida, no meu cotidiano. Crente em Jesus Cristo tem que viver em novidade de vida. E você vê as coisas maquinadas hoje, maquinações humanas. Você chega na igreja daquele grupo lá que canta as músicas infernais. Você chega na outra, a mesma coisa, como se fossem profissionais. Um repertório já formado. Eles já sabem como faz o povo se movimentar. Porque Deus não aceita a adoração do Espírito, irmão. Esses louvores que criaram é para movimento da carne. Deus procura os verdadeiros adoradores. E eles pensam que adoração é pular, botar, falar em língua, marchar, inventar. Adoração não é isso. Adoração é você viver para Deus. É tudo, é no completo. Aí muitas vezes você se acha que não é ninguém porque você não pula, porque você não roda, porque você não quebra a igreja. Não tenha medo. Não tenha inveja, que é porcaria. Jesus era manso e humilde. Você viu Jesus fazer essas palhaçadas aonde? Jesus não lecionou, guerreiro, para eu seguir as suas pisadas. Não é pisada de apóstolo A, B, C, D, D. Eles vão para fora buscar novas funções. Porque o Deus da palavra não te dá em sua casa. Ele é o Deus de perto, mas é de longe.
avivada a vida toda. Você vai ver gente sucumbindo e você permanece de pé, porque avivamento é isso. E muitos de nós ficam com inveja, meu Deus, eu queria ser assim. Eu que não queira não, irmão. Queira ser como Jesus. Não vá atrás desses gurus, desses inventores de avivamento, que é mentira. Uma igreja que não ora, uma igreja que não crê mais na palavra de Deus, que tem que trazer pessoas de fora para mostrar seu movimento, porque a palavra de Deus por si só não presta mais para nada. Pedro pregou, quando ele começou a pregar o sermão, o Espírito caiu. E quando o Espírito cai sobre sua vida, traz conhecimento, entendimento, sabedoria, humildade, conhecimento de Deus, maturidade. Tem que ouvir, mas as pessoas não querem mais ouvir a palavra de Deus. As pessoas querem distância da palavra de Deus. É mais fácil procurar alguém para ler sua mão. É mais fácil alguém telefonar para você e falar coisas mentirosas. Avivamento não é isso. Avivamento você tem que ouvir a palavra do Senhor. Hoje pouco se ouve na congregação a palavra de Deus. Hoje é mover esse espelho o tempo todo. E quer que eu e você engula, que é o Espírito Santo. Avivamento tem que ouvir a palavra do Senhor. Não tem lógica você não amar a palavra do Senhor. Terceira atitude, temir. O profeta Abacuque falou: temir. O temor do Senhor, irmão, é a porta de entrada. É a porta de entrada para o avivamento. Olhe, individual ou coletivo. Olha Deus falando, o temor ao Senhor é a porta de entrada para o avivamento individual ou coletivo. Significa que você tem que buscar individualmente. Quando você teme ao Senhor, o avivamento vem. Quando as pessoas não temem ao Senhor, eu conheço gente, irmão, uma vida devassa, uma vida promíscua, chega na congregação, roda, pula, profetiza, mete mão nos outros, gente cai no chão. Isso não é avivamento, prova de engano. Mas não teme ao Senhor. E o verdadeiro avivamento tem que ver temor. O temor do Senhor, irmão, veja sobre os ninivitas. Quando Jonas foi pregar, falou que Deus ia destruir. Os ninivitas temeram. O que aconteceu? Foram levados ao arrependimento e ao pó. O temor do Senhor traz livramento. Tem que temer, irmão. Quando você teme, você tem uma vida avivada em meio a esta terra miserável, podre e puta que nós vivemos. Em meio a essa geração corrupta e perversa, em meio a tantos falsos profetas no nosso meio, você consegue ter a vida avivada? Ou você acha que está em pé por quê? Ou você acha que eu estou em pé por quê? Porque nós somos bonitinhos? Não! Porque tememos a palavra do Senhor. Porque oramos ao Senhor. Porque queremos ouvir o que vem do Senhor. Quando Jonas decretou que Deus ia destruir a cidade deles, eles se arrependeram e temeram ao Senhor. E quando você teme ao Senhor, Deus abre uma porta de graça sobre a sua vida. Vida avivada é isso, irmão. Avivamento é isso. Você está numa terra seca e sedenta, mas se não muda seu patamar, porque tem crente que é assim.
glória a Deus, aleluia, o tempo todo. Mas quando vem a calamidade, quando as portas se fecham, quando vem destruição, quando vem perdas, este crente renuncia ao Senhor. Mas Abacuque não, ouvia a tua palavra e temia. Ao temor, quando você ouve a palavra de Deus e teme, você vai ter uma vida avivada. É por isso que difere um crente do outro. Porque o que segue o patamar da palavra de Deus, outro segue homens, movimentos. Mas quando você segue a palavra de Deus, você tem uma vida de oração, uma vida de que a palavra tem que ouvir a palavra de Deus, e você passa a temer. Aí você vai andar nessa geração e você vai ser diferente. As pessoas vão notar, as pessoas verem quem é crente avivado e quem é apenas um palhaço que chama atenção para ele, para dizer que é cheiro de Deus, para trazer esse moveres estranho. Mas a Bíblia diz que avivamento não é isso. Hoje é tudo gospel. E nós achamos que avivamento não é avivamento. É ajuntamento de mercenários para tirar de dinheiro de quem não tem conhecimento de Deus. Bom jovem, irmão, é um artista do mundo, roqueiro, se eu não me engano. Eu estava um dia assistindo no Fantástico, e aquele homem tem um estádio, irmão, terrivelmente grande. Algo assim que ninguém dá para entender. É riquíssimo ele. E ele faz show nesse estádio, irmão. Sabe o que ele faz com o dinheiro dele? Ele dá um bocado de casas, irmão, a pessoas pobres. Se você ver o número de casas que esse homem dá, e nós professamos que ele é um satanista, é um filho do capeta, mas a Bíblia diz que nós temos que exceder a eles, e nós não excedemos. Os nossos artistas vêm para Salvador, Bahia, artista, porque nós somos adoradores nenhum. Se você procurar que adorador, que é levita, biblicamente, essa gentalha aí está distante de levita. Esses artistas que vêm, e eu falava com o pastor um dia: pastor, será que não tem um número que Deus use, que contemple a necessidade do povo? Porque quando esses artistas vêm aqui em Salvador, tido como avivalista e não são, por quê? Eles não deixam 90% de tudo que eles ganham aqui para abrir centro de recuperações, para dar casa às pessoas que não têm. O filho do capeta está fazendo. Mas os artistas gospel, o que é que eles fazem? Avivamento não é isso não, irmão. Avivamento traz brisa para as pessoas. Vem em Salvador direto. Faz-se ajuntamentos aí, onde todo mundo está ganhando. Por que não abre um centro de recuperação de excelência para abençoar pessoas drogadas? Eles pensam no dele. E hoje, infelizmente, por trás de cada um cantor desse artista, tem um pastor. Os pastores hoje estão tudo virando empresário. Eles estão virando empresário, largando a palavra de Deus para ser empresário desse bando de lobos, devoradores, que para cantar na igreja canta preços terríveis. E sabe por que a igreja paga, pastor? Sabe? Eu pregava na igreja e falei isso. Sabe por que vocês pagam, pastor, a esses mercenários? Porque o dinheiro não sai do bolso de nenhum de vocês. Não sai do bolso de nenhum deles. É de homens e mulheres fiéis a Deus, que derramam sangue para dar de vá, abençoar
avivamento é mentira do diabo. E ninguém diz nada, porque está todo mundo ganhando a sua parte. Cadê o João Batista? Cadê o Paulo? Bando de covarde hoje, que diz que é falta de ética. Falar algumas coisas, você tem que ver a heresia e ficar calado. É um bando de covarde. E bom jovem decata todo mundo. E os nossos artistas a cada dia tá ficando todo de rico e cantando músicas, mensagens subliminares, trazendo destruição para muitos lares. Porque não é para Deus. E Deus diz: se a nossa justiça não exceder, for maior do que os escribas e fariseus, de modo nenhum vamos herdar o reino. Vou explicar melhor. Se Bom Jovem desse um carro, para você entender, se Bom Jovem desse um carro, a igreja tem que dar 2. Tinha que exceder. Não é avivamento. Não vai, não dê seu dinheiro esse mercenário. Vai ler a Bíblia, vai jejuar e orar, que você vai ganhar muito mais. O temor do Senhor é isso aí. O temor do Senhor nos afasta desse meio. O temor do Senhor faz que eu e você não aceite essa situação. O temor do Senhor traz arrependimento, irmão. Eles são muito. Isso não é avivamento. Avivamento é temor. Quando você teme ao Senhor, irmão, você não vai extorquir irmão nenhum.